A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós podermos nos reunir aqui hoje para poder cultuar o Senhor, aquele que é digno, aquele que é santo. Que bom que você veio. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós lemos de onde paramos, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13. E nós lemos até o capítulo 3, versículo 6. Marcos 2, de 13 a Marcos 3, 6. E hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens no livro de Marcos, ainda no comecinho do livro de Marcos. Mas cada capítulo desse é precioso demais. E é um privilégio a gente poder olhar os evangelhos, estudar os evangelhos e aprender com os evangelhos. Então, Marcos 2, a partir do versículo 13, eu creio que todos os irmãos encontraram. E diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores." Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo jejuarem enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova." Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: "Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado?" E ele respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois, Jesus lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio.
Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela ficou restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Palavra de Deus. Senhor, nós queremos agora te clamar, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha agora nos dar entendimento da sua palavra. Que o Senhor venha, Pai, nos livrar de toda a distração. Que o Senhor venha nos livrar de tudo aquilo que não vem do Senhor agora. Para que possamos levar todo o pensamento cativo a Cristo. E para que a sua palavra venha transformar as nossas vidas. Deus, eu oro a Ti que o Senhor venha mesmo glorificar o Teu santo nome através da exposição na sua palavra. E que o nome de Cristo seja exaltado e adorado aqui hoje. Essa é a nossa oração, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, você não feche, nós, como sempre, vamos usar muito a Bíblia. Você vai ver que, se você tiver a NVI, que é a versão que eu acabei de ler, ou se você tiver qualquer outra versão, você vai ter subtítulos aí. A partir do versículo 13, nós temos aí, até o versículo 17, nós temos aquilo que nós chamamos de perícope, ou uma passagem completa, que é uma história ali completa, que é a história do chamado de Levi. Depois disso, nós temos, então, Jesus sendo interrogado por causa do jejum, que vai aí do versículo 18 até o versículo 22. Depois nós temos Jesus e o sábado, que começa no 23 e vai até 3:6. Mas se você prestar atenção no que eu fiz aqui, eu li todos esses textos juntos. E por que eu li todos esses textos juntos? Não seria mais fácil pregá-los individualmente? Talvez sim, mas eu gostaria que você olhasse esse texto como algo completo. Porque quando os evangelistas nos escreveram os evangelhos, eles não escreveram os evangelhos com capítulos e versículos e muito menos subtítulos. O evangelho ele foi feito para que nós o lêssemos de uma maneira completa, do 1 até o final, sem interrupções. Para que nós pudéssemos entender aquilo que o evangelista está querendo nos passar. Então eu queria olhar com vocês nesse texto hoje, e tudo aqui que nós estamos vendo, o debate por trás de tudo aqui é a questão da lei, da obediência à lei. Os fariseus e os judeus em geral, eles criam o quê? Para você ter relacionamento com Deus, você só o podia fazer se você obedecesse à lei perfeitamente. É por isso que eles têm regras específicas com relação ao sábado, por exemplo. Vocês não podem colher espigas de milho ou espigas que sejam no sábado, porque é considerado trabalho. Mas no Antigo Testamento, onde nós encontramos a lei que os judeus seguiam, nós não vemos nada com relação ao sábado, a não ser que Deus descansou no sábado e Ele instituiu o sábado como dia do descanso. Não poderia se trabalhar no sábado. Contudo, uma vez que eu sou salvo e que eu tenho relacionamento com Deus, a partir da minha obediência, não basta eu saber, não, eu não posso trabalhar no sábado. Tá, mas o que é considerado trabalho? Então eles desenvolveram leis e regras humanas e adicionaram essas leis e regras humanas à palavra de Deus, aquilo que Deus havia ordenado e instituído, para que eles soubessem precisamente, até aqui eu posso ir, daqui para frente não. É igual o jovem, o jovem é desse jeito. Quando, por muito tempo, eu trabalhei com jovens, e o jovem, ele quer saber até onde que eu posso ir que não é pecado. Aqui é pecado. E aqui? E isso aqui? Mas e se eu for bem aqui assim, na beirinha aqui, é pecado? É assim que o jovem funciona. Ele quer saber até onde ele pode ir, que não é pecado. Mas esse não é como o jovem funciona, essa é a nossa versão, como nós funcionamos.
Nós somos assim. Então eles queriam saber, se eu sou salvo pela lei, pela obediência a Deus, que eu tenho que manter essas coisas e obedecer essas coisas perfeitamente, então quantos passos eu posso dar no sábado, que não é considerado trabalho? E essas respostas eles tinham. Se você andar 1999 passos, você não pecou. Mas se você andou 2000 passos, você pecou contra o Senhor. Você quebrou o sábado. E eu estou dando um exemplo, porque parece loucura isso, mas tem muitos outros exemplos que são muito mais doidos do que esse. Você pode carregar algo que tem o peso de um figo na mão, mas você não pode trocar de mão. Então eles tinham várias coisas que, se você fizesse, e minuciosamente, tem um dos rabinos deles, que fala que ele estudou durante 2 anos, só as primeiras leis com relação ao sábado, de tantas leis que eles tinham. Então eles criaram esse sistema, porque se eu sou salvo, se eu tenho relacionamento com Deus por causa de obras, eu tenho que saber exatamente o que é e o que não é. Não basta apenas você falar, não, é o dia do Senhor, descansa no dia do Senhor, não trabalhe no dia do Senhor. Não. O que é descansar e o que é trabalhar? E eles foram fazendo isso. Então toda a discussão em volta desse texto aqui é o zelo que eles tinham com relação à lei, e como a lei devia ser mantida. E note aqui, agora, se você ainda não percebeu na nossa leitura, que os fariseus eles fazem 3 perguntas para Jesus, que Jesus vai responder a todas elas, de uma maneira genial, e Jesus vai fazer uma pergunta, que eles não vão conseguir responder. Então Jesus faz uma pergunta, os fariseus fazem 3 perguntas. A primeira pergunta que a gente encontra aí, no versículo 16, tem a ver com Jesus se associando ou comendo com pecadores. Por que o mestre de vocês come com pecadores? A segunda pergunta que eles vão fazer é, por que o mestre de vocês, ou por que os discípulos, seus discípulos não jejuam? A terceira pergunta que eles vão fazer para Jesus é, por que vocês não obedecem ao sábado? Então são todas perguntas relacionadas à lei. Eles querem saber por que vocês fazem essas coisas, por que vocês quebram a lei de Deus dessa maneira? Então é isso que esse texto, é sobre isso que esse texto está falando, e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Mas antes disso, se você voltar comigo para o versículo 13, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. É interessante aqui, mais uma vez, notar a ênfase que Marcos dá ao ensino de Jesus. A ênfase que Marcos dá a Jesus como pregador. Ele está saindo, juntou a multidão. O que Jesus faz? Um monte de milagre? Não. Jesus prega a palavra. Jesus ensina a palavra. O foco, o centro do ministério de Jesus não é milagre. O centro, o foco do ministério de Jesus é a pregação, é o ensino da palavra. Milagre é consequência. O foco que ele tinha era ensinar a palavra de Deus. Existe em nós algo muito errado quando o nosso foco são milagres, são o sobrenatural, são essas coisas, e não a palavra de Deus, e não o ensino da palavra. Quanto mais nós vemos os cultos evangélicos, nós vemos cada vez mais cantoria e menos palavra, mais profetada e menos palavra. Quando Jesus, ele deixa muito claro que o nosso trabalho é pregar a palavra. O meu trabalho é pregar a palavra. Eu fui chamado para isso. O chamado de todo pastor é pregar a palavra, é ensinar a palavra em tempo e fora de tempo. Juntou ali uma multidãozinha, é pregar a palavra, pega a palavra, vamos compartilhar a palavra. A palavra é o centro. A palavra é o centro. Agora, continua aí. O versículo 14, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Agora, para que a gente possa entender o escândalo dessa passagem, nós precisamos entender quem é Levi e o que é ser um coletor de impostos no tempo de Jesus.
Porque hoje o coletor de impostos é o cara do IRS que a gente não gosta muito, da Receita Federal, né? Aquele cara que não é muito legal. E os caras associados a ele, por exemplo, o Leandro, que trabalha lá para ficar sabendo quanto a gente tem que pagar de imposto, o Eduardo agora, que abriu uma firma disso. Né? Essa galera a gente não gosta muito deles, mas a gente aceita eles porque eles são os irmãos em Cristo. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo não era assim. Quando alguém se associava a Roma para ser um coletor de imposto, essa pessoa, Levi aqui, ele é um judeu. É um judeu de origem, de pai judeu, de mãe judeu, que vive em Israel, mas ele, deliberadamente, por ganância, ele trai a sua nação, ele abandona a sua nação, e acima de tudo, ele abandona o temor do Senhor, porque agora ele se associa com Roma, para cobrar impostos do seu povo, do seu próprio povo, e o problema não era que ele cobrava impostos que Roma demandava, porque tinha, vamos supor, Roma te manda pagar 30% do seu salário, você tem que pagar para Roma. O Levi, aqui no caso, ele tinha que cobrar esses 30%, mas ele era livre para cobrar quanto ele quisesse depois disso. Então, ele era livre para cobrar os 30% e agora daqui para frente o que passar para você é lucro seu. Então, esses homens, eles eram corruptos e eles roubavam o povo, extorquindo o povo, colocando para eles cargas tributárias tão grandes que eram impossíveis de ser pagas. Por quê? Porque era a maneira deles ficarem ricos. Então esses homens eram odiados, tanto que nem dízimo eles podiam dar, porque o dízimo deles era considerado como roubo. Eles conseguiram aquele dinheiro roubando o povo. Esse dinheiro é sujo, você não pode consagrar esse dinheiro ao Senhor. Então eles eram considerados tão impuros como os leprosos. É por isso que Marcos ele coloca o relato da cura de um leproso, e depois, agora o chamado de Levi, um próximo do outro. Por quê? Porque os dois eram considerados impuros, homens que ninguém se associava, homens que você não queria ter nada com eles. Era Levi. Eles eram tão impuros, que você não poderia ter nenhum tipo de relacionamento com ele, e muito menos entrar na casa dele. Entrar na casa de um levita, de um cobrador de impostos, de um publicano, era o mesmo que você tocar num leproso. Mas a diferença entre um leproso e Levi, um cobrador de impostos, é que um leproso, ele estava leproso de maneira involuntária, ninguém queria ser um leproso. Ele sofria todo aquele estigma social que nós vimos há poucas pregações atrás, mas ele nunca desejou aquilo. Agora, Levi não. Ele escolheu aquilo deliberadamente para ele. Por quê? Porque ele era um ganancioso. Ele era um homem que quebrava a lei de Deus de maneira consciente e deliberada. Era por isso que ele era tão odiado pelas pessoas. Agora, Jesus olha para ele e fala: me segue. Como é que é, Jesus? Aí você imagina os outros pescadores, por exemplo, que já não eram homens muito bem vistos, mas pelo menos eu sou um pescador. Eu não sou um cara desse aí, Deus, ô Jesus. Mas é isso mesmo que eu quero, me segue. E ele vem e segue a Jesus. Agora, depois disso, a partir do versículo 15, nós temos que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. E é interessante aqui agora que Jesus ele já entrou, ele já está impuro, porque ele já está associando. Mas não apenas isso, os judeus não comiam com ninguém que não fosse do seu povo, por vários motivos. O judeu ele não entrava na casa de um gentil, porque o gentil ele não obedecia às leis de ritual de pureza do povo, ele não obedecia à lei de Moisés. E comer, então, é uma coisa que é um absurdo, porque existiam várias coisas com relação à dieta alimentar dos judeus. Tinha uma maneira de cozinhar, que não era qualquer jeito que cozinhava. Não era qualquer alimento que eles comiam. Porque essas coisas eram marcadores de que eles eram um povo de Deus. A dieta alimentar, o sábado, o templo, são coisas que marcavam o judeu como judeu. Então, comer para o judeu era uma coisa muito importante, porque o ato de comer com
em toda aquela cultura, até mesmo para os romanos, é o ato de você ter relacionamento de intimidade de você pertencer ao mesmo grupo social, é de você ser íntimo daquela pessoa e fazer parte daquele grupo, é você se identificar com ele, é você passar a comer com alguém que é família. Era uma coisa muito importante e muito íntimo comer com alguém. Você não chama qualquer um para comer na sua casa, chama? Para eles o negócio era muito mais embaixo. Então, quando Jesus ele entra na casa de Levi, e é interessante aqui que vai falar que tem muitos publicanos e pecadores, o cara acabou de converter, acabou de começar a seguir Jesus, e já chamou a família inteira dele, os amigos, todo mundo para estar ali, para compartilhar Jesus. Muitas vezes a gente está aqui com Jesus andando faz 20 anos, não fala de Jesus para ninguém. Eu costumo falar que é o 007 de Deus. É o agente secreto de Deus. Eu sou crente, mas só você que sabe. Ninguém mais sabe. Agora Levi começa a seguir Jesus, a próxima coisa que ele faz é juntar uma galera para ouvir Jesus. Para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus. Mas, então Jesus entra, e agora, o que Marcos quer nos dizer, e ele quer deixar muito claro para nós aqui, com relação a essa ida de Jesus à casa desse publicano. Ele quer deixar claro isso. Jesus agora ele está se identificando com eles. Agora Jesus, ele está sendo como um deles. De tal forma, ele está se tornando como um, que agora ele também é considerado um pecador. Agora, o que Marcos quer falar para você e para mim? Qual que é a lição que ele quer que você entenda disso aqui? É que Jesus se identificou com você. Porque essa é a minha história e essa é a sua história. Quando Jesus ele entra na sua casa, quando ele entrou na minha casa, quando ele entrou na minha vida, ele se identificou com você de tal maneira que aí ele tomou os seus pecados, levou para o madeiro, e foi morto por causa deles, porque ele se identificou, porque agora ele te trouxe para a intimidade dele. Agora você já não é mais inimigo de Deus, mas filho de Deus. Tudo isso através de Jesus, porque um dia ele entrou na sua história, porque ele entrou na minha história. É isso que Marcos quer deixar muito claro aqui. Jesus ele se identifica conosco de tal maneira que agora ele é visto como um de nós. Ele é o Galileu, ele é o Deus, o Emanuel, aquele que se encarna e habita no meio de pecadores, ao ponto de ser crucificado no nosso lugar. Ele se identifica tanto que ele toma sobre ele os nossos pecados. Agora no versículo 16, o texto vai nos dizer que quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos, por que ele come com publicanos e pecadores? E essa é a primeira pergunta que eles fazem, por que ele come com publicanos e pecadores? Por que esse homem, ele anda com esse tipo de gente? Qual que é o problema dele? Agora, é interessante notar que essa pergunta, se você analisar ela com calma, o que está implícito nessa pergunta deles? Que eles não se encaixam nesse padrão. Nós não somos pecadores. Por que ele come com pecadores? Mas eu não sou pecador. Por que ele come com essa gentalha, como diria o Kiko? Por que ele come com essa gente? Eles não se incluem no hall de pecadores. Por que Jesus não chama religiosos, homens de bom caráter, de bom testemunho, homens ricos, homens inteligentes, homens que são a nata da sociedade, como nós, por exemplo? Por que Jesus não anda conosco? Por que Jesus não chama no nosso meio os mais inteligentes, os mais ricos, os mais importantes, os mais da nossa sociedade? Por que Jesus chama um cara como eu para pregar o evangelho? Por quê? Para que a glória seja dele. Porque enquanto nós achamos que
nós somos bons e merecedores, a ideia de evangelho nunca vai fazer sentido para nós. Enquanto nós nos acharmos merecedores do favor de Deus, o evangelho nunca vai transformar a sua e a minha vida. Enquanto a pregação do evangelho começar assim, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, você nunca vai entender quem você é, e o evangelho não faz sentido. Porque aí você vai falar da cruz de Cristo, a pessoa fala assim, mas eu não preciso que ninguém morra por mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho tudo que eu preciso. Cara, eu sou formado na Harvard. Eu sou rico, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso desse Jesus. Você não sabe o quanto você precisa. Essa é a diferença. Você precisa, você só não sabe o quanto você precisa. E Jesus ele vai responder exatamente isso no versículo 17. Não são os sãos que precisam de um médico, mas os doentes. Eu não vim chamar a justos, mas a pecadores. E nessa resposta fica parecendo que Jesus está indicando que existem dois tipos de pessoas: os justos, os sãos, os saudáveis, e os pecadores, os miseráveis, os imundos. E é isso que Jesus está ensinando aqui? Não, porque esse não é o testemunho da Bíblia. Qual que é o testemunho bíblico sobre essa questão? É de que não existe um bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. Então quando Jesus fala, eu não vim chamar justos, ele não está dizendo que existe alguém justo, ele está dizendo o seguinte: eu vim chamar pecadores, e não vocês, porque vocês se acham justos. Enquanto vocês se acharem justos, o evangelho nunca vai atingir a vida de vocês. Não é que vocês são justos, é que vocês se acham justos, é que vocês se acham sãos, é que vocês se acham perfeitos. Então o evangelho nunca vai transformar a vida de vocês, enquanto vocês se acharem assim. É por isso que lá em João 3, quando ele diz, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar, aí as pessoas, nossa, está vendo, ele não veio para condenar o mundo. É lógico que ele não veio para condenar o mundo já estava condenado. É por isso que ele não veio condenar o mundo. Se fosse para condenar, ele não precisava vir. Ele não veio para chamar justo, mas pecadores, porque não tem nenhum justo. É isso que o texto está nos dizendo, é isso que Jesus quer nos deixar claro aqui. Aí a partir do versículo 18, vai começar a ter toda essa controvérsia aqui, com relação ao jejum. Eles passam pelos campos, e então estão os fariseus seguindo Jesus. É interessante isso, que eles acusam Jesus de estar quebrando o sábado, mas o que esses homens estão fazendo atrás de Jesus? Porque a primeira coisa que sou eu, falo, tá bom, o que você está fazendo atrás de mim? Se eu quebrei o sábado, o que você está fazendo? E aí eles acusam, tá, por que os seus discípulos estão fazendo isso aí? Não é para fazer isso, é trabalho no sábado. Por que vocês não estão jejuando? Por que vocês não jejuam? Porque a gente jejua, os fariseus jejuam, os discípulos jejuam e vocês não jejuam. Por que vocês não jejuam? E aliás, o dia do jejum para eles era na segunda e na quinta-feira, os dias comuns do judaísmo de jejum. E o jejum ele tinha algumas características, ele tinha uma mensagem por trás do jejum. Geralmente o jejum ele estava associado com a morte, com a tristeza pelo luto, né, da morte de alguém. Ele estava também associado com o arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz, agora como pagamento do meu pecado eu vou jejuar. Era quase que uma expiação do pecado. Então, é quase que, dentro de outra religião aí, por exemplo, do catolicismo romano, que você se autoflagela. Você se autopune para pagar o seu pecado. O que é impossível, você pode fazer o que você quiser para tentar pagar o seu pecado. Então, eles estão aqui jejuando para provar alguma coisa para Deus, para mostrar uma espiritualidade. Olha como eu sou espiritual, eu que sou espiritual, porque eu jejuo, mas vocês, bando de pecadores, que não jejuam. Eles começam então a categorizar, eles criam, esse é o padrão da religião. A religião funciona assim, você cria um padrão, uma casca religiosa, coloca algumas leis, coloca lá todo mundo debaixo daquelas leis, quem obedece está de um lado, não, você está bem porque você obedece o nosso padrão. Não, você não presta porque você não se encaixa dentro do nosso padrãozinho.
É isso que a religião faz. Ela vai mostrar quem é bom, quem não é bom, a partir daqueles mandamentos seguidos que são feitos por homens. Então, os discípulos de Jesus aqui não se encaixam, porque eles não jejuam. Eles não jejuam. E, aliás, se você tem jejuado por causa desses motivos, o outro motivo do jejum deles era esse: eu vou jejuar para que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo. Mas quase não tem isso na igreja evangélica hoje. Não tem ninguém jejuando querendo fazer troca com Deus. Não tem ninguém jejuando querendo mostrar ser piedoso. Não tem ninguém jejuando pensando que o seu jejum vai pagar o preço dos seus pecados. Não tem isso na igreja evangélica hoje, certo? Não, errado. E se esses são os motivos que você jejuou até hoje, para de jejuar. Porque você está fazendo isso errado. E vai entender o que é jejum. O jejum é um ato de adoração ao Senhor. É de declaração de que eu preciso mais da presença do meu Deus, da sua palavra, de estar com Ele, do que pelo próprio pão que eu como. Que o que me alimenta não é o pão, é a presença dEle. Eu não quero nada em troca, eu quero Ele. É por isso que eu jejuo. É por isso que eu oro, é por isso que eu busco o Senhor. Eu não jejuo para ter alguma coisa. É completamente diferente. Então, a resposta de Jesus ela é intrigante no versículo 19. Porque ele vai falar que eles não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Eles não podem jejuar, e essa metáfora do noivo e do casamento. E então, quando você é chamado para uma festa de casamento, você pode jejuar nessa festa de casamento? Imagina que você é chamado para uma festa de casamento. Aí você, muito espiritualzão, chega lá na festa de casamento, não, eu já estou de jejum. Eu não vou comer nada nessa festa de casamento, aliás, que é meio pagã. Isso é rude. Você pode fazer um negócio desse? Não. Não, você foi chamado para uma festa de casamento, um momento de alegria, um momento de celebração, não é um momento de jejum. Então Jesus fala, nem que eles quisessem, eles poderiam, enquanto o noivo está com eles. E por que isso aqui é importante? Por que Jesus usa esse exemplo? Por que ele fala do noivo? Quem é o noivo? Quem é o noivo? Se você olhar para o Antigo Testamento, em várias e várias passagens, quem é tido como o noivo, ou como o marido de Israel, a sua esposa, é Deus. Se você abrir passagens como Isaías, capítulo 54, Jeremias, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 16, Oséias, capítulo 2, você vai ver o Senhor falando de Israel, como fala com a sua noiva, com a sua esposa. Vocês me traíram, vocês me abandonaram. Eu lembro do começo, quando vocês me seguiam no deserto, mas eles traíram o Senhor, o seu marido. Aliás, a idolatria sempre é tida no Antigo Testamento como o quê? O mesmo pecado de adultério. Idolatria é adultério, porque eles buscaram outros deuses que não o Senhor, eles estão adulterando o Senhor, porque eles são casados com o Senhor. Nós agora, no Novo Testamento, somos a noiva de Cristo. Agora, quando ele chega para Jesus chega para eles e fala assim, eles não podem fazer como, porque o noivo está com eles. Como assim? Eles entendem o que para nós não é tão claro. Eles entendem naquele exato momento de quem ele está falando. Ele está se colocando no lugar de Deus. Eles não podem, porque existia uma promessa de que Deus viria, interviria. Agora o noivo chegou. E o noivo veio trazendo boas novas. O noivo veio trazendo salvação. O luto acabou. Não tem como jejuar agora, porque ele veio trazendo. Agora a festa de salvação, reconciliação, perdão. É isso que ele veio trazer. Ele está falando, eu e o Pai somos um, eu sou Deus. É uma afirmação cristocêntrica que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando dele. E como todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, aponta para ele. Nós precisamos aprender a ler as escrituras com os olhos, com as lentes de Cristo, e procurar em toda a escritura, Jesus, porque é tudo sobre ele.
é tudo sobre ele. Então, quando ele afirma isso, ele afirma ser o noivo está presente, eles entendem muito bem do que ele está falando. Eu vim, eu estou aqui, não tem por que ter razão para vocês jejuarem agora. O pecado foi perdoado. Aí, mas no versículo 21 e 22, ele fala uma coisa que parece que ele trocou de assunto, ele não está encaixando com o que vem depois, o que veio anterior. Ele fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho arrebenta a vasilha. Tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. O que Jesus está falando aqui, basicamente, é isso. O que eu estou trazendo para vocês é completamente diferente do que vocês vivem. Eu não estou trazendo uma outra religião, eu não estou trazendo uma reforma na religião de vocês, eu não estou trazendo algumas mudançazinhas na religião de vocês, eu estou trazendo a graça. Chega de religião, acabou. A religião é incapaz de salvar vocês. Se você quiser colocar Jesus num sistema religioso de salvação por obras, você vai destruir os dois, porque você não consegue colocar a graça com as obras junto. É isso que Jesus está falando aqui. O que ele veio trazer é completamente diferente do que qualquer coisa do que eles já imaginaram. Vocês não podem fazer nada para serem salvos. A lei deixa claro a incapacidade de vocês para obedecer a Deus. A lei era o tutor, a lei vai apontar para a necessidade do Salvador, porque vocês não conseguem se salvar. É para isso que a lei foi dada, para mostrar, para exaltar a nossa necessidade de Cristo. Deus sabia que ninguém nunca conseguiria cumprir com a lei. Agora veio o noivo, e o noivo veio estabelecer o novo, a graça. Ele veio fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele veio obedecer e cumprir aquilo que nós nunca poderíamos. Ele veio para fazer isso. E ele fez. Então, não tem como, e muita gente já tem tentado, já tentou fazer isso, aliás, que é juntar salvação por obras e graça. É você querer colocar dentro do cristianismo um sistema de doutrina que você, se você não obedecer a isso, você não é salvo. Se você não obedecer isso, você não tem o amor de Deus. E começa a colocar coisas no cristianismo para que você obedeça. E eu estou falando que nós então ignoramos a lei de maneira nenhuma, como diria o apóstolo Paulo. Nós confirmamos. Contudo, por causa da graça, porque os meus pecados já foram perdoados, já não tem mais regras e regulamentos que eu vou obedecer para ter relacionamento com Deus. A lei é uma expressão da graça de Deus. Eu vou obedecer por amor e não mais por obrigação. E aliás, para aqueles que pensam que a lei, lá no Antigo Testamento, era uma obrigação, como eles pensavam, não, eu tenho que fazer, que senão Deus vai me castigar, senão Deus não vai me aceitar. A lei nunca foi expressão de uma religiosidade por obras. A lei sempre foi expressão da graça de Deus. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, note que ele tira, note que ele faz milagres, note que ele salva, note que ele tira com mão poderosa, guia o povo, abre mar, faz um monte de coisa. Agora, vocês saíram da escravidão de Faraó e do reino das trevas, agora vocês são meus escravos, meus, vocês pertencem a mim, porque eu salvei vocês. Então, depois que ele salva, é que ele vai dar a lei não vem antes. Deus não chega para Israel, olha, se vocês obedecerem, aqui estão os 10 mandamentos, cumpra isso aí, eu tiro vocês do Egito. É esse aqui o deal que eles têm no Antigo Testamento? A lei vem depois como expressão da graça de Deus, para que eles possam viver como um povo, se dar bem entre eles mesmos e com Deus. A lei sempre foi expressão da graça de Deus, no Novo e no Antigo Testamento. Aí continua o texto no versículo 24, e os fariseus fazem outra pergunta agora com relação ao sábado. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ou seja, trabalhar. O porquê que eles fazem isso? Quebram o sábado.
na verdade, eles estão não quebrando o sábado, não instituindo aquilo, quebrando aquilo que Deus instituiu, porque, de novo, Deus instituiu o sábado, e falou, vocês não trabalham, mas depois eles acrescentaram um monte de leis, que eles tinham que cumprir, mas nada disso foi mandamento de Deus, nada disso, tudo isso vem depois como mandamento de homens. Agora a resposta de Jesus no versículo 25, é maravilhosa, porque no 25, ele diz o seguinte, vocês nunca leram o que fez Davi, quando seus companheiros estavam necessitados e com fome? E isso aqui, Jesus, como sempre, ele está ofendendo eles. Você imagina você chegar para um fariseu, para o mestre da lei, um homem que a única coisa que fez, como o apóstolo Paulo nos conta, nos reporta, desde a sua juventude, a única coisa que esses homens fazem é ler e ler o Antigo Testamento, é ler a palavra de Deus, é estudar. Para você ser um fariseu, você tinha que saber todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. De cor. Alguém aqui sabe os 5 primeiros livros da Bíblia de cor? Nem eu. Aliás, vamos baixar aqui a barra. Alguém sabe que algum capítulo do Antigo Testamento de cor? Talvez você saiba um salmo aí ou outro. Alguém sabe que alguma daquelas leis, listas de lei de cor, eles sabiam de cor. Então quando Jesus chega para eles e fala assim, vocês nunca leram? Você consegue imaginar a ofensa que era isso para um fariseu? Você ficou louco da cabeça? Como assim? Você pergunta uma coisa dessa para mim, um fariseu? Eu conheço a lei de cor. Como assim? Eu nunca li? Lógico que eu sei da história de Davi. Você imagina o tamanho da ofensa. Imagina como que ele... Só nisso aqui eles queriam matar Jesus. Quem que esse Galileu pensa que ele é? E ele está querendo fazer isso mesmo com eles. Vocês nunca leram? E aliás, ele vai repetir isso várias e várias vezes. E todas as vezes ele está querendo ofender eles. Jesus, ele bate suave, mas ele bate doído. Vocês nunca leram o que foi dito aos profetas, aos antigos? Eles conheciam de cor, mas eles não entendiam aquilo. É isso que ele está fazendo aqui. Agora, e ele vai usar um exemplo de Davi, que não é nem um exemplo do sábado, não é uma quebra do sábado. Por que ele está usando o exemplo de Davi? Porque Davi, ele entra, né, ele está fugindo de Saul, e aí ele está fugindo de Saul, e ele está com a galera dele toda lá, passando fome, está com fome, necessitado. Ele chega para o sacerdote e fala assim, olha, não tem pão aí? Aí o sacerdote fala, bom, pão comum não tem. Eu tenho os pães da presença. Mas o problema é, os pães da presença eram pães que eram colocados no santuário de Deus, na parte santa. Tinham 2 divisões, o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, e o santuário, onde os sacerdotes ministravam. Todo sábado, os sacerdotes colocavam 12 pães quentinhos ali. Ele passava a semana ali, no outro sábado ele era trocado. Quem podia comer esses pães? Apenas os sacerdotes. Quando Davi chega lá com fome, com a tropa toda, e não tem comida, e pergunta para o sacerdote, tem pão? E ele fala, não tem, mas eu tenho pão da presença. Ele não podia nem citar o pão da presença. Ele sabia muito bem que existia uma lei em Levíticos que falava, quem pode comer é apenas o sacerdote, ninguém mais. Davi não era sacerdote, Davi não era levita. Mas aí o sacerdote entende uma coisa, que esses fariseus nunca entenderam, o sacerdote entende uma coisa. Ele entende que Deus criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado é um dia de restauração, então aquilo ali é para ajudar, tudo aquilo ali foi feito para o homem. Deus, ele veio ao nosso encontro, é o Emmanuel que se encontra conosco. Então, se está aqui, eu sei que é santo, mas é para matar a fome, Deus criou o pão para isso. Ele entende, ele tem a teologia correta na cabeça dele. E outra, eu estou falando com o futuro rei de Israel que já foi ungido. Quem sou eu para não dar pão para o rei? Quando Jesus ele fala, ele usa essa ilustração, ele está querendo falar algumas coisas para eles. Ele está querendo falar assim para eles. O filho do homem, que ele vai falar mais tarde,
ele é superior em muito a Davi. Ele é o verdadeiro rei de Israel. Diante deles estava o verdadeiro rei de Israel, que não era Davi. Davi era apenas aquele que apontava para o verdadeiro rei. Agora, se Davi podia comer e quebrar o mandamento de Deus, que proibia que qualquer pessoa comesse daquele pão, porque o que Davi está fazendo é quebrando a lei de Deus. Ele está quebrando a lei de Deus, junto com o sacerdote. Se Davi podia fazer isso, não foi culpado diante de Deus, quanto mais eu e os meus discípulos podemos fazer isso e quebrar regras humanas que não são a lei de Deus. É isso que Jesus está falando aqui para eles. Se Davi pôde fazer isso, é por isso que ele usa esse exemplo. Por isso que ele vai falar agora sobre isso. E aí, a gente precisa entender uma outra coisa do sábado, que é a questão do que é o sábado, o que o sábado representa para o judeu. Eles eram fanáticos por causa do sábado. Por quê? Mais uma vez, era um identificador de ser judeu. Aquele povo que não faz nada no sábado. Judeu. Todo mundo sabia. Era um identificador da raça, da separação deles. Junto com a circuncisão, a dieta alimentar, o sábado era muito importante para eles. Mas por que o sábado era tão importante? Porque o sábado, ele foi instituído por Deus na lei de que eles deveriam guardar, lá em Êxodo, no capítulo 20. Vocês guardem o sábado, não façam nenhum tipo de trabalho no sábado, porque eu, o Senhor, estabeleci e separei o sábado como dia santo. Mas da onde que Deus tira isso? Da ordem da criação do Gênesis. E lá na criação do Gênesis, ele fala o quê? Viu Deus que tudo que ele havia feito era bom, muito bom. E então Deus descansou de todas as suas obras. Mas a palavra descansar ali, ela não traduz muito bem a ideia de que o que está sendo por trás colocado ali. O que o texto está nos mostrando ali, é que Deus não apenas ele descansou, Deus ele concluiu a sua obra, Deus acabou a sua obra, não havia mais nada a ser feito. Agora, o único trabalho do homem era esse, descansar nele. O único trabalho do homem agora era desfrutar da presença de Deus, e desfrutar da sua criação, e desfrutar do trabalho que ele, o Senhor, fez. Era o trabalho do homem, desfrutar de Deus. O sábado, então, foi dado para as pessoas, e foi dado para Israel, como esse lembrete, de que eu sou o Senhor, vocês vivem para mim. Mas o descanso também era obrigatório, por quê? Porque você conhece muito bem a natureza humana, principalmente a gente que está na América. Vamos trabalhar de segunda a segunda. Não, você precisa descansar. Não, mas se eu não trabalhar, não pago as contas. Não, o sábado ele servia também para mostrar o seguinte: quem sustenta e quem cuida de mim é o Senhor. Então eu posso descansar, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Era uma demonstração de confiança no Senhor, de que Ele é quem faz o trabalho, é Ele quem abençoa, é Ele quem cuida de mim, não sou eu. Era uma demonstração de fé, você confiar no Senhor. Lembra dos israelitas, quando Deus dá o mandamento e fala do maná? Vocês pegam o maná 6 dias, no 7º ninguém vai. O que os israelitas faziam? Apareciam lá no 7º dia. Deus ficava muito chateado com aquilo. Por que vocês vão ficar me testando desse jeito? É Deus mostrando que é Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida do seu povo. Então, o sábado ele foi criado por Deus. E quem é o Senhor do sábado? Deus. Então é isso que Jesus está querendo agora jogar na cara deles. É isso que Jesus está querendo fazer com eles aqui. Porque, note no versículo 28, o que ele diz? Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E o Filho do Homem aqui é uma expressão messiânica, da expectativa messiânica, que vem lá de Daniel, no capítulo 7. Que viria a esse homem que seria o Messias, o Filho do Homem, é a expressão favorita de Jesus para se referir a Ele mesmo. O Filho do Homem, Ele é muito maior do que Davi. É por isso que ele está falando de Davi, eu sou muito maior do que Davi. Agora ele fala, eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que ele está falando para eles? É o seguinte, eu sou o Senhor do sábado.
Agora você consegue imaginar o fariseu escutando um negócio desse? O fariseu não precisava dessa explicação que eu estou dando para vocês. Ele entendia muito bem o que era ser o Senhor do sábado. Quem é o Senhor do sábado? É Deus. Quando Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado, ele está se igualando com Deus. É mais uma vez uma afirmação cristocêntrica. Eu sou o Senhor. Peraí, quem que você pensa que você é para falar um negócio desse? Ele está ofendendo eles. Ele está ofendendo eles. Mas ele quer ensinar uma coisa muito, muito importante para nós. Que assim como Deus, que é o Criador do sábado, aquele que fez todas as obras, que concluiu todas as suas obras e descansou depois das suas obras, é isso que ele está falando aqui. E lembra que nós estamos falando sobre o contexto do quê? De leis e graça, de fazer obras e a graça. Ele está falando aqui, Jesus, ele está falando o seguinte para nós: sou eu quem cumpro todas as obras, sou eu quem concluí com toda a obra. O seu trabalho agora é descansar em mim. Não tem obra que você possa fazer para ser salvo. O seu trabalho é confiar em mim, é descansar em mim. Eu sou o seu descanso, o seu verdadeiro descanso. Jesus, ele está falando da obra da salvação. Ele não está falando de sábado, de domingo, de dia da semana. Ele está falando, eu sou aquele que veio para salvar vocês. E aqueles que descansam em mim, aqueles que me encontram e descansam em mim, eu completei as suas obras na cruz do Calvário. É isso que Jesus está falando aqui para nós. Agora, nosso trabalho é desfrutar da obra que Ele fez, da comunhão que Ele nos deu, do véu que foi rasgado, e agora nós podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo. É isso que Ele fez. Ele é o Senhor do sábado. É isso que essa frase quer dizer. Então, Jesus é o nosso descanso, o nosso descanso. Agora, ele faz uma pergunta, porque agora ele vira o jogo. Ele abre a boca, ele pergunta então para eles no versículo 4, depois lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. É lógico que eles vão permanecer em silêncio. Por que eles vão permanecer em silêncio? Porque eles querem uma pegadinha. E eles sabem disso. Porque eles sabem, como por exemplo no caso da mulher pega em adultério em João capítulo 8, que eles trazem essa mulher para Jesus. Jesus, o que faz com essa mulher? A lei manda matar. E tu que dizes? Eles queriam pegar Jesus. Aí Jesus fala assim, quem não tem pecado, atira primeiro. E eles vão embora. E Jesus responde a sabedoria deles. Aqui Jesus faz a pergunta. O que a gente pode fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? E eles sabem uma coisa, que se eles respondem fazer o bem, e eles estão olhando o homem com a mão atrofiada, eles sabem, ele vai curar o homem. Ele está quebrando o sábado. Então, se ele falar fazer o bem, eles vão quebrar o sábado. Se eles falar fazer o mal não pode ser feito em hipótese alguma. Eles estão numa rua sem saída, porque a religião deles levou a essa rua sem saída. A religião deles levou a isso. Jesus vai então expor a falsidade da religião das obras. Por quê? Porque ela vai levar ao orgulho e afastar as pessoas de Deus. Por que leva ao orgulho? A religião das obras, aliás, ela faz duas coisas com a gente. Ou ela te leva ao orgulho ou ao desespero. O orgulho, se você acha que você está mantendo a postura, estou obedecendo, estou jejuando, estou dando dízimo, estou lendo a Bíblia, e blá, 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 seja lá o que for seu padrão, e não, eu sou mais santo que os outros. Isso te leva ao orgulho. Agora, se você não consegue manter o padrão da religião, leva aonde? Ao desespero. Apenas a graça pode nos exaltar sem nos humilhar. Apenas a graça pode trazer real conforto no meio das nossas tribulações, quando nada mais pode, apenas a graça. Então, a religião das obras vai sempre nos exaltar. Mas agora, é interessante que o objetivo do sábado era o que? Trazer restauração, trazer de novo, renovo das forças. Era descanso. Agora eles pegam o sábado, que era para trazer descanso, e eles transformam o sábado do quê? Em trabalho. O sábado, que era o dia de descanso, ironicamente, eles transformam em dia de trabalho. Por quê? Porque era tão difícil manter o sábado, que se tornava um trabalho.
Você não vivia. O dia do sábado era um dia de preocupação, porque você não sabia o que você podia fazer, o que você não podia. Você estava sempre preocupado, eu posso, eu não posso. É um medo, é um pavor, o pavor da religião, que a religião impõe. Então eles transformaram o dia do descanso no dia do trabalho, ironicamente. Eles acabaram com o sábado. Ao ponto de, agora eles não poderem nem fazer o bem, que era o propósito do sábado. Que ao ponto deles não poderem restaurar, porque é o propósito do sábado. Porque eles fizeram tantas leis, que eles transformaram o sábado em trabalho. E agora o descanso e de restauração que foi feito por Deus, não podia mais ser completado, por causa das leis dos homens. Eles destruíram com o sábado. Agora Jesus, então, ele vai curar. E ele fala, vem para frente. Vem para frente, ele chama, indignado, ele chama, estende sua mão, a mão é estendida e o homem é curado, na frente de todos. E a gente fica maravilhado, nossa, Jesus curou. Sim, Jesus curou. Legal, Jesus fez mais um milagre. Não é o ponto. Qual que é o ponto? O ponto é o mesmo ponto que Jesus curando um paralítico que desce do meio do teto. Jesus olha para o paralítico e fala, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Ué, Jesus, não é isso que o cara precisa. Ah, não? O que ele precisa? É óbvio, né, Jesus? Esse cara está aí, ó, não pode andar. Ah, é? E aí os fariseus estão pensando na cabeça deles, por que ele blasfema? É mais fácil eu perdoar pecados, porque perdoar pecado qualquer um. Flávio, seus pecados estão perdoados, vai embora tranquila. Aí vocês olham para mim, o que o Rodrigo pensa que ele é perdoar pecado? Vocês estão certos nisso? Quem sou eu? Agora ela entra aqui, de cadeira de roda, eu falo assim, para te provar que eu tenho autoridade para perdoar o pecado dela, levanta e anda. Aí a figura muda. Então Jesus não está curando um paralítico, ele está perdoando pecado. A cura vem para provar que ele tem autoridade para perdoar pecados. Aqui é a mesma coisa. Ele acabou de afirmar, eu sou o Senhor do sábado. E eles não acreditam que ele é Senhor do sábado, porque o Senhor do sábado é Deus. Ah, é? Para provar para vocês que eu sou o Senhor do sábado, vem para cá, vem na frente. No dia de sábado, estende a sua mão. E ela é curada. Jesus não está curando um homem da mão atrofiada. Jesus está provando que ele é o Senhor do sábado. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo aqui no dia de sábado. Agora, interessante porque ele vai perguntar uma segunda pergunta, e a primeira pergunta tem a ver com o que ele ia fazer, o bem ou o mal, posso fazer o bem ou o mal? Ele queria fazer aquilo para o homem. Agora, a segunda pergunta, salvar ou matar? Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo saber o que eles vão fazer com aquela informação depois daquilo. Porque o versículo 6 vai nos dizer assim, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam o matar. O sábado transformou esses homens em monstros, ao ponto de planejar a morte de um inocente no dia de sábado. A segunda pergunta de Jesus, fazer o matar ou salvar, ele está falando dele. O que eles vão fazer com ele agora? Porque o bem ele já vai fazer. Mas agora o que vocês vão fazer comigo? E a última lição que nós tiramos desse texto, para concluir, é que, nesse versículo 6 ainda, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos. Quem são os fariseus e quem são os herodianos? Para nós, eu gosto de usar esse exemplo, muito simples para você hoje que vive nesse tempo. Os fariseus são os da direita. A galera da religião, a galera da família, a galera da Torá, de Deus, e bababá. Essa é a galera da direita. Os herodianos, a galera da esquerda. A galera mais liberal, que queria implantar as leis ou a cultura helenística dentro de Israel. A galera mais, essa galera é contra a família, e blá, 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 blá. Então, os da direita e da esquerda. O que esse texto ensina para mim e para você? Que Jesus ele não é nem de direita e nem de esquerda. Jesus não tem partido político. Jesus não tem partido político. Ele não é de direita nem de esquerda, porque o reino dele não é desse mundo. Ele não veio para salvar os da direita ou salvar os da esquerda. Ele veio para implantar o seu reino, que é completamente diferente de reino de direita ou de esquerda. Jesus não entra nessa discussão. E nem você deveria. Porque eu vejo muitos evangélicos defendendo bandeira de partido e político,
quando esses homens, a única coisa que eles estão fazendo é usando Jesus e o nome de Jesus para ganhar votos. Eles não são crentes. E os daí do outro lado? Não preciso nem comentar. Então, não para de defender. Você quer, o que mais me deixa indignado é que essas pessoas, elas afirmam e elas brigam por causa de política, mas quando para falar de Jesus, é um bando de gatinho, ninguém fala nada, é o 007 de Deus. Como eu gostaria que a igreja proclamasse e gritasse por Jesus como eles defendem políticos. Seria maravilhoso. Jesus, ele não veio para implantar um novo reino político, porque o reino de Jesus não é desse mundo. E é interessante aqui que tanto os da direita como os da esquerda vão perseguir Jesus. Eles vão se unir para perseguir Jesus, porque ele não cabe no padrão deles. Jesus, se você começar a andar como Jesus e obedecer a Jesus, você não cabe no padrão do mundo. O mundo vai te perseguir. Não importa se você é de direita, não importa se você é de esquerda, porque você não é desse mundo. A sua cidadania é o céu. Então para, meu irmão, minha irmã, de brigar por político e começa a brigar por Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus, que é santa e é verdadeira. Te louvamos, ó Deus, por tudo que nós aprendemos, e como esse texto que nós acabamos de ler, Senhor, é maravilhoso, e como esse texto aponta para o nosso Senhor, o nosso Salvador, como Ele cumpriu a lei que nós nunca poderíamos cumprir, nos trazendo então salvação, perdão, reconciliação. Obrigado, Senhor, por Jesus, o nosso Senhor, o Senhor do sábado. Dá-nos graça agora, Pai, para podermos andar seguindo as pegadas do nosso Mestre. Dá-nos graça, Pai, para podermos sermos exemplos e verdadeiros seguidores de Cristo, nesse mundo que precisa ouvir a palavra do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar publicanos e pecadores, para a glória do Seu nome. Nos ajuda a viver, Senhor, de maneira digna do chamado do Teu Evangelho para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.